Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu agradeço muito ao bispo Josué pela confiança, pelo carinho, né? E por sempre nos abençoar também lá na Cachoeira. Sempre nos abençoar. Isso vem de longe, não é? Desde a época que o pastor Geraldinho nos abençoava com a palavra. Aprendi muito com ele. Tive muitas oportunidades com ele em convenção, pregando aqui lá na Carolina, e foi sempre uma bênção muito grande. Obrigado, agradeço pelo convite, pela oportunidade, tá? E agradeço aos irmãos que vieram comigo aí. Cachoeira diz amém. Amém. Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Parabéns pela organização, pelos trabalhos de ontem, pelo aniversário da igreja. Tudo é bênção, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Está em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 47. Vamos falar sobre o homem prudente, amém? E o insensato. E eu sei que o Senhor Deus vai revelar algo no seu coração, através desse pregador pequeno, amém? Eu sei que o Senhor Deus vai revelar algo para você em nome de Jesus, porque nós estamos com o coração aberto, amém? Você está com o coração aberto, com alegria, está na presença de Deus. Vem na hora do louvor, a alegria. Isso é bênção, atrai bênção, amém? E você se torna um alvo das bênçãos do Senhor Jesus, amém? Levante a sua mão e diga: eu sou alvo das bênçãos do Senhor Jesus, amém? Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu em fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Irmão, o Senhor Jesus ele sempre fez muitas comparações para nos ensinar, né? Nós vemos agora que as crianças saíram para a escolinha e as professoras, os professores sempre têm aqueles métodos maravilhosos que nós aprendemos e chegamos até aqui, não é? Ela pode chegar muito, muito alto e muito longe, mas foi na escolinha, foi com aquela professora ensinando métodos simples que eles aprenderam, e o Senhor Jesus se usa desses métodos para as nossas vidas. Ele já nos comparou com aves, com galhos, mas aqui ele nos compara a construtores, amém? Quem é construtor aqui diz amém? Amém. Temos que ser, irmãos, construtores do reino de Deus, amém? Temos que ser construtores e aprender alguma coisa sobre construção. E uma palavra que me chama a atenção aqui, que primeiro que o Senhor Jesus está falando da palavra. Ele está falando da palavra. Qualquer um que ouve as minhas palavras. Então, eu quero que você coloque algo no seu coração, que na sua vida, na nossa vida, para sermos bem-sucedidos, para andarmos em vitória e chegar até aquele dia que vamos receber a nossa coroa, nós temos que ter a palavra de Deus como alicerce para as nossas vidas. Isso é inegociável. Não foi à toa que essa igreja chegou até aqui, não é verdade? Tantas vitórias, muitas lutas, é verdade? Algumas que a igreja não fica sabendo, que o bispo, que a bispa travaram sozinhos ali, nas regiões celestiais, mas até aqui o Senhor os ajudou, até aqui o Senhor os sustentou, porque a base foi a palavra de Deus. A palavra de Deus. E uma coisa que me chama aqui, a primeira coisa sobre esse tema, sobre essa situação, sobre o construtor, é que o construtor, primeiro, ele precisa escolher o local, e tinha que ser sobre a rocha, isso o homem prudente. Mas o que me chama a atenção também é uma palavra, e que diz que aquele homem, ele cavou bem fundo. Então isso é algo para a minha vida e para a sua vida, para nós nos apegarmos e saber que eu preciso me aprofundar na palavra de Deus.
Talvez aqui tenha muitos sonhos, tem muitos objetivos, aqui tem muitas pessoas com responsabilidades, com muitas atribuições. Mas se você se aprofundar na palavra de Deus, todos os objetivos serão alcançados. Todos os desafios serão transponíveis, todos os desafios serão vencidos, se o seu alicerce for a palavra de Deus. Se você se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Veja quantas passagens da palavra de Deus fala para nós sobre isso. Tá? Deuteronômio 28 fala que se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, e colocarmos em prática tudo que está nesse livro, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, amém? Você se torna alvo das bênçãos de Deus quando a palavra é o seu alicerce. O salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele dizia escreveu no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus. Talvez você possa falar, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, um projeto, e eu preciso que alguém toque nesse assunto, que o Senhor me revele algo, que o Senhor mencione numa palavra, na pregação, de alguma forma, esse meu objetivo, esse meu sonho, para que eu tenha certeza que o Senhor vai me abençoar. Não, tenha a palavra de Deus como alicerce, e mesmo que eu esqueça, que o bispo não toque nesse assunto, o Senhor, Ele se lembra das suas orações. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Amém? Ele conhece o seu coração. Então a palavra do Senhor Deus traz para nós aqui algumas revelações que eu quero compartilhar com você. Primeiro, cavar bem fundo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós temos duas decisões a tomar, temos dois caminhos à nossa frente, como nós temos duas escolhas para fazer uma escolha, duas situações, nós vamos primeiramente olhar as diferenças. Não é? Quando se chega na sua mão uma nota lá de R$200, amém? R$200, né? Se ela for muito esquisita, muito diferente do que você já conhece, amém? Você já conhece, amém? Já conhece bastante, tem passado bastante por sua mão. Ainda que virtualmente lá pelos bancos digitais, mas passa pela sua vida em nome de Jesus, porque você serve ao Deus grande, o Deus dono do ouro e da prata, que supre as suas necessidades. Mas se chegar uma nota muito esquisita, você vai desconfiar porque ela é diferente. Então, quando as coisas são diferentes, já fica fácil da gente identificar que aquilo é falso. Pastor, eu só não olhei o tempo aqui que eu peguei. Acho que faltam umas 2 horas ainda. Né? Eu sou breve, pode ficar tranquilo. Amém? Mas nós identificamos com facilidade. A questão aqui, o risco nesse ponto aqui, é que aqui tem mais semelhanças do que diferenças. E onde está o perigo são as semelhanças, muitas das vezes. A diferença aqui, basicamente, foi onde os construtores decidiram construir. O resto é tudo semelhança. Por exemplo, semelhança no tipo de casa. As casas eram praticamente semelhantes na época de Jesus. Inclusive, eram casas frágeis. Teto de barro ou palha. Você se lembra de uma ocasião em que o Senhor Jesus ministrava e os amigos daquele homem, do homem paralítico, abriram o telhado, o teto ali, e com facilidade colocaram ali na frente de Jesus. Então eram casas simples, casas frágeis, casas que não eram feitas para suportar algumas situações da natureza. Então era semelhante, basicamente. Talvez as pessoas se enganem com semelhança no nosso meio, de achar que, porque eu sou igual àquela pessoa, eu me visto igual àquela pessoa, eu falo igual àquela pessoa que é muito abençoada, então eu vou ser abençoado. Eu frequento o mesmo lugar, eu frequento a mesma igreja que aquela pessoa frequenta, então automaticamente eu serei abençoado. Isso são semelhanças, mas no reino de Deus não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, irmãos, é o alicerce. Alicerce que é a rocha, que é Jesus Cristo. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Inclusive devemos tomar muito cuidado com os conselhos. Edifica daquele jeito, faz esse negócio, vai
vai por ali, porque na hora da tempestade, na hora que vierem com ímpeto os rios, a chuva, o vento, você estará sozinho. Muitas das vezes você estará sozinho, mas se o seu alicerce for Jesus, for Cristo, você será mais do que vencedor. Você também vencerá toda essa situação. Toda essa situação. Tem um livro do Rommel chamado Encontrando Jesus num Beco Sem Saída. Uma situação que você já se imagina sozinho, não é? Mas você encontrou Jesus. Você está com Jesus. E isso faz toda a diferença. A companhia dele em nossas vidas. Amém? Então, a semelhança, o tipo de casa era igual. Havia também a semelhança ali, naquela casa, no tipo de casa. Havia semelhança no alicerce. Aliás, havia diferença no alicerce, porque o alicerce estava oculto, escondido. Não é verdade? Você não consegue enxergar o alicerce. Numa ocasião, eu falava com um zelador em cima de um prédio, e tinha uma construção do lado, e eu perguntei o que seria ali. Ele falou, isso aí vai ser um prédio muito grande, e eu só queria em dinheiro que está enterrado ali em ferro, que era a base do alicerce. Porque ele viu como eram feitas as fundações e muitas estacas ali para que fosse construída a base para aquele grande edifício. Então, depois que nós enxergamos o edifício pronto, é muito bonito, é suntuoso, como dizem, mas é o alicerce que está escondido, que está lá embaixo, que está sustentando aquela grande edificação. E nós se importando com isso, um dia você vai testemunhar, um dia você vai contar a sua história, um dia você vai, não fala um dia lá na frente, o bispo profetizou na vida do nosso irmão ali, que em breve ele vai testemunhar. Isso faz parte daquilo que é aparente, amém? Mas hoje você já tem um alicerce, e o alicerce é a palavra de Deus na sua vida. É por isso que lá na frente, daqui umas semanas, daqui uns dias, meses, anos, essa construção ela vai aparecendo cada vez mais em nome de Jesus. Amém? E muitas vezes procura como alicerce aquilo que é aparente, aquilo que é bonito. Acha que o alicerce bom é a fama. Muitos procuram alicerçar a sua casa espiritual, a sua casa no evangelho, no reino de Deus, na fama. Se eu me tornar famoso, vai ser bom, vai ser legal, eu vou conquistar, eu vou ter amigos, eu vou ter bajulação, vou ter pessoas do meu lado, eu vou ter companhia, eu vou ter influência. Muitos procuram essa base, nós sabemos. Acha que a base é essa. Se eu for de tal igreja, essa é a base. Se eu for andar com tal pessoa, essa vai ser minha base, meu alicerce, e isso não vai ser legal, não vai dar certo. Nós sabemos que eu lembro agora de uma ilustração de uma pessoa que trabalhava, achava que o seu trabalho era muito duro, que o seu trabalho era muito árduo, achava que a sua vida era muito difícil, né? E ele quebrava pedras ali numa montanha, e ele quebrava dias após dias, trabalhando ali duro, quebrando pedras. E todo dia vinha ali um homem montado no elefante fiscalizar a obra. E ele pensava comigo, se eu fosse esse homem do elefante, eu seria feliz. Se eu fosse esse homem do elefante, eu seria bem sucedido. Deus, deixa eu ser o homem do elefante. E Deus fez ele o homem do elefante. E ele começou a visitar as obras. Só que debaixo daquele sol causticante, daquele calor, ele falou, Deus, não é legal não ser o homem do elefante. Bom mesmo é ser sol. Deus, deixa eu ser sol. E Deus fez que ele fosse o sol. Aí ele começou a iluminar a terra, a aquecer a terra. Mas aí veio uma nuvem e entrou na frente do sol. Ele falou, mas do que adianta ser sol se uma nuvem vai estar me impedindo, me prejudicando aqui? Não, eu quero ser nuvem. Deus, deixa eu ser nuvem. E ele foi nuvem, virou nuvem. Aí ele passeava pela terra, pelas cidades, pelas florestas. Mas um dia veio um vento e foi empurrando ele para outro lugar. Foi empurrando aquela nuvem para outro lugar. Falei, não dá. Não, agora então, bom mesmo é vento. Bom é ser vento, então eu quero ser vento.
E Deus transformou ele em vento. E no vento ele fazia todo aquele estrago, balançava as árvores, derrubava a árvore quando queria, entrava na casa das pessoas. Não sei se você já viu, quando o vento entra no interior, a gente esquece a porta aberta, né? O vento entra por um lado e sai pelo outro, né? E faz um estrago, mexia com o cabelo das pessoas, né? O vento, mais um dia, ele esbarra numa montanha. E perdeu a graça. Não dá para ser vento, porque montanha, então, agora eu descobri, montanha é que vai ser a minha base, o meu alicerce. Ser montanha, ninguém vai mexer comigo mais, ninguém vai poder comigo mais. Deus, agora eu sei, eu quero ser montanha. E virou montanha. Estava ali, seguro, aparentemente inabalável, e um dia sentiu uma fisgadinha lá no fundo, lá embaixo. Falei, mas o que é aquilo? O que é? E Deus mostra, aquilo é o homem quebrando a montanha, quebrando você. Amém? Então, nós temos que entender, o Senhor, Ele pode nos levar aonde Ele quiser. Amém? O Senhor, se Ele te colocou diante de alguns desafios, Ele é poderoso para te dar essa vitória e Ele vai te conduzir em nome de Jesus. Amém? Alguns acreditam que é com unção. Que a diferença no seu alicerce vai ser a unção. Não, um dia eu vou receber uma unção. Se o bispo colocar um dia a mão em minha cabeça, ele cair aquela unção sobre mim e tal, pronto, aí eu nunca mais vou ter problema. Nunca mais, tudo fica uma maravilha na minha vida, né? Nós sabemos que às vezes as pessoas esperam isso. Não, eu vou num lugar que Deus vai dar uma palavra para mim, vai dar uma... E às vezes o alicerce é esse. E Deus já falou na palavra. Está falando na palavra, ouve a palavra, mas temos que ser como prudente. Quem trabalha com seguro sabe, usam sempre o pessoal de segurança, que quando acontece um acidente é por imperícia, negligência ou imprudência, não é verdade? Jesus está falando aqui de um desses tópicos, para sermos prudentes. Se formos prudentes, nós vamos fechar grandes brechas da nossa vida espiritual, e quando vierem os rios, quando vier a tempestade, nós permaneceremos de pé em nome de Jesus. Amém? A palavra fala que da mesma forma que estão montes em volta de Jerusalém, Deus está em volta do seu povo. E diz a palavra que aquele lugar nunca vai ser abalado. Nunca vai ser abalado por um terremoto. Por quê? Porque está firmado numa rocha ali, num lugar onde não tem falha, onde não há possibilidade de um abalo. E ele está dizendo, quem confiar no Senhor dessa forma, vai ser como o Monte Sião. Não se abala, permanece para sempre. Amém? E por que serão como o Monte Sião? Porque nós estamos sendo, por enquanto nós estamos sendo. Nós temos que lutar para permanecer. Amém? Permanecer. Porque ninguém vai fechar essa conta agora, enquanto estivermos vivos. Neste mundo, não adianta pensar, uma unção vai fazer diferença na minha vida. Davi diz a palavra de Deus que um dia Samuel foi na sua casa, colocou a mão sobre ele, derramou azeite sobre ele, e o Espírito Santo se apoderou de Samuel para a vida inteira, para sempre, irmãos. Ele teve problemas na vida? Logo em seguida começou perseguição. Teve problema de identidade. Teve um tempo que Davi não sabia quem era. Teve um tempo que Davi quase lutou contra o seu povo, junto com o inimigo. Crise de identidade, sem saber quem eu sou, para onde eu vou, qual o meu mundo, qual a minha missão. Ele teve, mas ele sabia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meu cálice transborda. E um versículo maravilhoso, uma parte maravilhosa desse salmo, é quando ele diz, certamente que bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Olha, sendo alvo do Senhor. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Havia uma semelhança no local. Os dois construíram próximo do leito de um rio seco.
A semelhança do local era a mesma. Os dois construíram basicamente no mesmo local, era muito parecido. A diferença é que onde ele construiu tinha o alicerce, tinha rocha, que não é visível muitas vezes. Por isso a necessidade de cavar e cavar fundo. Então toma cuidado o olhinho no que vê, amém? Cuidado o olhinho no que vê. Porque você pode achar, ver algo e falar, maravilha, ali é bom, aquilo ali é bom. Vou agora, isso aí. Quando Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra, falou, é ali, lugar da bênção, lugar próspero, aleluia, glória a Deus. E o que disse o tio dele? Abraão, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, porque o meu alvo é o Senhor Todo-Poderoso. O meu alicerce, a minha base é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso fez a diferença. Isso fez a diferença. As escolhas que Ló fez sempre foram as piores. Até a última que ele fez, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, ele podia voltar para o seu tio, mas ele preferiu os montes e mais problemas ele teve na sua vida. Os dois construíram no mesmo lugar, aparentemente, no Rio Seco. Mas quando vieram os tempos da adversidade, quando o tempo mudou, tá? Muitos vivem numa situação legal, bom. Então, quando você tiver um tempo bom da sua vida, adore mais ao Senhor Deus. Sirva mais ao Senhor Deus para te capacitar ainda mais para os tempos de adversidade, em nome de Jesus. As circunstâncias também eram semelhantes. As circunstâncias também eram semelhantes. Por quê? Porque as intempéries, os vendavais, as correntes, vinham para os dois. Vinham para as duas casas. A diferença é que um estava firmado na rocha. Diz a palavra que quando bateu com ímpeto a corrente naquela casa, não pôde abalar. Não pôde abalar. Amém? Nós temos uma rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Rocha inabalável. Rocha inabalável é o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Então, ter a palavra do Senhor Deus, ter a palavra do Senhor Deus como alicerce, irmãos, não é loucura. Pode parecer loucura para o mundo. Alguém pode olhar e falar, mas que você está construindo a sua casa nessa situação? Você acha que entregando a sua vida para um Deus invisível? Você acha que entregando, fazendo orações, você acha que esse é o caminho? Você vai ter uma certeza. Eu sei em quem tenho crido. Porque a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele tudo fará.